é uma questão que impacta diretamente e drasticamente a nossa produtividade. Nossa produtividade, a nossa capacidade de entrega, né, de mais informação, de mais material no desenvolvimento de um projeto. E qual é esse elemento, né, essa diferença que a gente tem aqui? É a questão da quantificação manual e da quantificação automatizada. Deixa eu colocar esse tópico aqui para a gente, para todo mundo ter clareza do que nós estamos tratando. Quantificação manual versus quantificação automatizada. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui, né? Qual é a diferença, então, efetivamente, como é que a gente exemplifica, né, essa questão aqui da quantificação manual e da quantificação automatizada. No processo tradicional, né, utilizando aí dos sistemas CAD, como é que a gente está acostumado, né, a fazer para a gente quantificar uma parede, né, por exemplo, né, para a gente ter ideia, digamos, de quanto de tijolo eu vou precisar. Normalmente, a gente vai pegar o projeto impresso, muitas vezes, vai pegar nosso escalímetro, vai pegar uma folhinha em branco ali do lado, e daí a gente vai, né, colocando o escalímetro lá e anotando do ladinho ali. Parede tal tem tantos metros de comprimento. Aí depois eu vou ver no corte, eu vou ver na vista, qual é a altura dessa parede. Eu vou lá, anoto ali no meu papelzinho a altura dessa minha parede. Com isso eu consigo saber a área da minha parede e depois eu consigo fazer a conta ali de quantos blocos, por exemplo, eu vou precisar para fazer aquela parede. E a gente vai nesse processozinho manual aí, né, olhando planta, olhando cortes, olhando elevações, enfim, olhando o memorial descritivo, enfim, né, cruzando dados aí de uma série de documentos, né, de uma série de fontes diversas para que eu consiga efetivamente quantificar alguma coisa. Então é um processo bastante trabalhoso, né, um processo muito artesanal, né, ali, e muito sujeito a erro, extremamente sujeito a erro. Então você coloca duas pessoas para quantificar alguma coisa num projeto, né, você sempre vai ter resultados diferentes, né? Se você tiver sorte, vão ser ligeiramente diferentes, né? Daí você confia em um deles e segue em frente, né? Se eles tiverem diferenças muito grandes, você vai pôr uma terceira pessoa, né, para tirar a prova ali daquele levantamento, né, daquela quantificação ali dos elementos a partir de um projeto, né? Então é um processo, de novo, extremamente manual, um processo extremamente sujeito a erros e um processo complexo, né? Porque você junta informações de uma série de fontes diferentes, né? Uma série de fontes distintas. Tá? Então isso é como funciona a quantificação, né, de materiais dentro de um sistema CAD tradicional. Tá? É assim que a gente faz. Né? Daí, obviamente, por vezes você não vai usar o projeto impresso, o escalímetro, né? Por vezes você vai usar, digamos, o próprio arquivo de AutoCAD, por exemplo, né, o arquivo lá DWG, você recebeu e daí você vai fazendo exatamente o mesmo processo, mas ali na tela do computador e talvez com uma planilha do Excel ao lado, né? Mas você vai fazer exatamente o mesmo procedimento, né? Um deles ali à mão, né, manualzinho, com lápis, caneta, enfim, e o outro ali com um arquivo CAD, né, e um arquivo de Excel, por exemplo. Mas o processo é exatamente o mesmo e da mesma forma muito artesanal, muito manual e muito sujeito a falhas. Né? Então esse é o processo manual de quantificação. E é assim que funciona o processo de quantificação dentro dos sistemas CAD. Já dentro dos sistemas BIM, nós temos sistemas de quantificação automatizados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo aquele trabalho manual que eu descrevi dentro dos sistemas CAD, eles simplesmente não existem aqui dentro dos sistemas BIM. Por que isso, hein? Como assim, né? Como que não tem? Ele não tem porque, de novo, a gente passou pelo sistema de modelagem lá no início, né? Lembrem-se, essa é a primeira grande diferença, né? Ou seja, a gente passou pela construção virtual, né? Eu vou repetir isso diversas vezes, né? Ao longo da nossa conversa. Nós passamos diversas vezes, vamos repetir isso diversas vezes ao longo da nossa conversa. Então, a partir da modelagem ali, ou seja, da construção virtual dessa edificação, desse projeto, desse elemento, enfim,
né, que eu estou tratando aqui, né, vamos imaginar de novo a minha parede, né, de uma edificação qualquer. Quando eu construo essa parede virtualmente lá dentro do meu software de tecnologia BIM, por conta de eu ter construído essa parede e por conta de as informações ali de como essa parede ela é constituída, ela já estar dentro, né, desse sistema, né, ela já está junto daquela parede, né, eu não consigo construir uma parede, né, efetivamente eu não consigo construir se eu não definir como ela é feita. Então, ao fazer isso, né, ao realizar a modelagem, a quantificação ela já é um resultado automático daquilo ali, que o próprio sistema BIM já vai me dar informações de, por exemplo, qual é a área daquela parede, ou do conjunto todo de paredes. Por quê? Porque ele construiu aquilo ali. Porque no CAD nós tínhamos em planta 2 linhas paralelas. Em corte, em vista, nós tínhamos, digamos, um retângulo, né? Um conjunto ali de 4 linhas para representar essa parede. Dentro dos sistemas BIM, não é assim que funciona. Nós temos uma parede efetivamente. Vai mudar como eu estou olhando para ela. Eu posso estar olhando de frente para uma parede, eu posso estar olhando de lado, eu posso estar olhando de baixo para cima, de cima para baixo, mas a parede em si é a mesma. E as informações, né, de quantidades e de elementos que compõem aquela parede já estão dentro do sistema BIM. Tá? Então as quantificações elas são automatizadas. Na medida em que eu vou construindo essa parede, essa quantificação já vai sendo computada, né, automaticamente. Então essa é uma das grandes mágicas, né, entre muitas aspas aqui, né, do sistema BIM, porque tudo isso de quantificação, por exemplo, ele já vai acontecendo e essas saídas de informação elas já vão acontecendo na medida em que eu construo, né, virtualmente, na medida em que eu projeto, tá? Então nós temos quantificações automatizadas dentro do sistema BIM e isso é resultado, de novo, né, daquele nosso primeiro tópico, né, que é o tópico da modelagem, tá bom? Então, esse aqui é muito importante porque o impacto disso aqui na produtividade que nós temos e na confiabilidade dos nossos projetos é uma diferença muito grande aqui, né? É surpreendente essa diferença, porque imagine o tempo, né, que a gente... Né, para quem faz isso, né, efetivamente sabe muito bem, né, o tempo que se leva para fazer os levantamentos e as quantificações de forma manual ali a partir de um projeto em sistema CAD. E a possibilidade de erro é enorme, né? Então, dentro do sistema BIM, essa saída de dados, essas informações, elas estão disponíveis no mesmo momento em que eu estou criando aquela parede, né? Então, a minha possibilidade de erro, ela é praticamente nula e a informação sai de forma imediata. Ela não exige nenhum trabalho posterior. Então nós temos aqui um ganho enorme, muito significativo realmente de produtividade e de confiabilidade do nosso trabalho a partir disso aqui. Então essa é uma diferença realmente muito impactante nos nossos fluxos de trabalho, no nosso tempo de trabalho, na confiabilidade do trabalho que a gente entrega, tá? Então vamos registrar aqui, só para ajudar todo mundo a se lembrar então do que se trata isso aqui, né? Então, no CAD, né, no sistema CAD, deixa eu colocar sistema, né? Só para no sistema CAD, nós temos que fazer levantamentos de quantitativo de forma manual, com medidas dos elementos e cruzamento de informações de várias fontes. Que fontes são essas, né? Para a gente relembrar. Memorial descritivo, notas do desenho, tá? Especificações, né? Caderno de especificações, né? Então, a gente vai cruzando, né, essas várias fontes, né? A planta, a elevação, o corte. Então, todos esses, né, são documentos distintos que a gente vai tendo que cruzar para a gente conseguir efetivamente determinar, né, como que uma parede, de novo, por exemplo, como que ela é constituída, que dimensão ela tem para que eu consiga quantificar, tá? Então, é assim que funciona no sistema CAD, tá? No sistema BIM, por conta da modelagem, a quantificação é automática. Acontece ao mesmo tempo em que projetamos
os elementos. E por que isso? Porque na medida em que a gente está projetando aquela parede, né, o sistema BIM, por entender que é uma parede, ele já entende qual é a dimensão, ele já entende qual é a altura, a gente já especificou, né, no momento de gerar essa parede, a gente já especificou materiais, enfim. Então, ele vai gerando automaticamente já essas quantificações. Tá bom? Então, excelente. E, né, só para a gente, vamos deixar uma observação aqui, né? Esta diferença é um divisor de águas na questão da produtividade e da confiabilidade de nossos projetos. Então, esse aqui é um ponto importantíssimo da gente lembrar, né? Porque aqui a gente começa a ver uma diferença realmente muito significativa nesses elementos.